Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, né? A gente passou bastante tempo lá com o nosso Tolstói, Ana Karenina, porque realmente é um romance assim, muito rico, cheio de técnicas, né? Mas hoje a gente vai entrar num livro maravilhoso que é do nosso Ivan Turgenev, que é outro russo, nascido na província de Oriol, lá na Rússia, e que ele era prosador, poeta, dramaturgo, tradutor, o cara era tudo. Ele escreveu esse livro e ele foi muito criticado por todos os lados, porque é um livro que chama-se Pais e Filhos. Ele traz um conceito muito original na época, que é o conceito do niilismo, e ele coloca isso na boca de um personagem principal, que é o Bazarov, que foi inspirado no médico de campanha que ele conheceu numa viagem pela Rússia, de trem. E também ao mentor dele, né? O mentor dele tem um pensamento muito parecido com o Bazarov, que é o Vissarion Bielinski, a quem ele dedica o livro. Como eu disse, ele foi muito criticado porque os pais, né, eles diziam que o pensamento dele era muito revolucionário, etc. E os filhos achavam que o pensamento dele era retrógrado. Então ele não conseguia agradar a ninguém, para qualquer lado que ele fosse. E a gente identifica várias técnicas, por exemplo, a dos diálogos. Os diálogos, eles vão abrir o romance, começa abrindo o romance, e todo o pensamento Turgenev, inclusive o niilismo, estão nos diálogos, né? Todos os pensamentos estão nos diálogos. O autor, ele não diz, parecido com Tolstói, ele também não diz, ele mostra, né? As imagens altamente poéticas, é impressionante quando a poeticidade, as imagens que ele consegue construir apenas com a descrição, né? Ele consegue construir toda essa imagem na cabeça apenas com a descrição. E capítulos com estrutura dos atuais seriados de televisão ou as novelas de antigamente, que é, por exemplo, primeiro começa se recapitulando, né, o que aconteceu no capítulo anterior ou no episódio anterior, no caso das séries de novelas, depois trata do tema do capítulo presente e depois anuncia o que é que vai acontecer. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, né, no finalzinho do capítulo. Então, isso nos dá vontade de querer saber o que é que vai acontecer no próximo capítulo, nos dá esse gostinho de quero mais, né, que ele conseguia fazer. E referências ao próprio fazer literário, que é muito interessante isso nele, e que o Gustavo Bernardo, lá no livro da Metaficção, ele vai nos trazer um caso parecido com isso, que é a continuidade dos parques, quando ele vai falar desse texto de Cortázar. Esse capítulo é o mesmo nome do texto de Cortázar, né, que é um conto dentro do conto, dentro do conto, dentro do conto, ou seja, uma história dentro da história. E aqui o Turgenev, ele vai nos trazer vários trechos mostrando esses bastidores da escrita. Por exemplo, assim se expressava Anna Sergeyevna, que era o grande amor de Bazarov, apesar dele ser niilista e ele não acreditar, né, em amor, em paixão, nessas coisas. Mas assim se expressava Anna Sergeyevna e assim se expressava Bazarov. Ambos pensavam dizer a verdade. Mas estaria a verdade plena em suas palavras? Nem eles o sabiam. E o autor, muito menos, mas sua conversa transcorria como se acreditassem inteiramente um no outro. Então, ele se mostra, né, no texto, ele se abre para o leitor, ele mostra os bastidores, mostra a estrutura do texto. Não parece o fim, é outro trecho que eu trago para vocês, mas talvez algum leitor deseje saber o que faz agora, exatamente agora, cada um dos personagens apresentados por nós. Estamos prontos a satisfazê-lo. Ou seja, mais uma vez ele mostra, né, os bastidores, essa meta-linguagem, essa meta-ficção que o Gustavo Bernardo apresenta lá em seu livro. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns filmes, sobre os russos e a escrita criativa, né? A gente falou já do Ana Karenina, do Joe Wright, e vai trazer, a gente tinha que trazer, não podia deixar de trazer, o Guerra e Paz, de 1956, com a Audrey Hepburn, que é um clássico no cinema, e também essa adaptação muito feliz do livro de Tolstói, que é Guerra e Paz. Os Irmãos Karamazov, essa adaptação de 1958, que também é maravilhosa, um elenco fantástico, que é a adaptação do livro
de Dostoiévski, né, que também é outra bíbliazinha bem contundente. Doutor Zhivago, que é lindo, eu sou apaixonada por Maçarico, Geraldine Chaplin. O tema de Lara é universal, né? É para sempre, que é de 1965. A Dama do Cachorrinho, eu vou falar um pouco de um outro filme fazendo uma relação com esse conto de Tchekov, de Anton Tchekov, que é O Leitor. Para quem assistiu O Leitor, tem uma cena que é essa história dessa prisioneira, vamos dizer assim, ela aprende, que é até a Kate Winslet que faz, e quem faz o que era jovem amante dela e que depois vai na prisão para levar simplesmente a Dama do Cachorrinho para ela aprender a ler. Ela escutava o livro narrado, né, a gravação que o Ralph Fiennes faz, e ela aprende a ler com esse conto de Tchekov. E O Crime e Castigo, de 2002, que é uma adaptação também do romance de Dostoiévski, e que é adaptado de uma maneira bem teatral também, assim, parecido com o Ana Karenina, do Joe Wright, como foi feito. E aí o nosso exercício de desbloqueio, que vocês corram, viu? Corram lá e mandem para o nosso e-mail do grupo de estudos.escritacriativa@gmail.com para poder eu responder para vocês, né? Eu gostaria de responder todo mundo, mas assim, esses 5 primeiros com certeza eu vou responder, tá certo? Os outros eu vou tentar, mas eu não prometo por causa do tempo. Mas os 5 primeiros com certeza eu vou responder. Então, a partir das técnicas aprendidas neste módulo com os russos, Tolstói, Turgenev e etc., escreva em 15 minutos, né? A questão dos 15 minutos é importante, pequenos poemas, contos, ensaios teóricos e envie para o nosso e-mail dos estudos em escrita criativa online. Gente, olha, foi uma alegria muito grande ter ido para a Rússia com vocês, tá certo? Que eu não conheço também, mas a gente está indo pelos livros. Próxima semana a gente vai começar um novo módulo com a nova abordagem. Se preparem que tem umas novidades por aí com os franceses. E a gente vai planar com os franceses. Até lá!